Olá, meus devs padawans, professor Cidade novamente. Esta videoaula é a continuação da última aula sobre lógica versus lógica de programação. Só que agora eu vou mostrar na prática como usar o algoritmo e o desenvolvimento dele. Vamos juntos nessa jornada? Bem, primeiro, precisamos de duas ferramentas, legal? A primeira é o Visual Studio, né? E a segunda é o Visual G, o famoso Visual G, que é o de Portugal. Então, eu já tenho aqui instalado na minha máquina, vou pesquisar aqui, ó, Visual G, né? Esse ícone aqui. Pronto, abri o Visual G. E também vou abrir aqui o Visual Studio, tá? Community 2019 é a minha versão. Tá? Se você estiver usando outra versão, também não tem problema. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Legal? Bem, eu vou deixar minimizado aqui o Visual Studio. Que primeiro, como foi dito na última aula lá sobre lógica, primeiro nós criamos o algoritmo, né? O algoritmo do programa que você deseja. E lembro, né, que na última aula eu iria criar, né, no Portugal, um cadastro aqui de um aluno de uma escola, na verdade só os dados mesmo de um aluno. E também criar ele no Visual Studio. Vamos lá? Bem, esse aqui é o Visual G, né, aqui é o famoso Portugal, então, que é a forma português, né, de escrever aqui como foi dito na última aula. Aí quem não assistiu, né, a última aula, dá uma olhada lá no canal Lógica versus Lógica de Programação, que vai entender um pouquinho sobre algoritmo, né, sobre lógica e lógica de programação. Bem, vamos lá. Esse Visual G, ele divide aqui, né, em 4 partes. Primeiro aqui, né, é o início aqui, o algoritmo, onde nós temos o cabeçalho, o nome do projeto e tudo mais. As nossas declarações de variáveis, né, onde vão ser utilizadas as variáveis que vão ser manipuladas no seu programa. O início, né, e o fim. Então, a estrutura de um Portugal é assim. Então, nós temos lá o cabeçalho, as declarações, o início e o fim do projeto. Que é basicamente a mesma coisa quando nós usarmos aqui o Visual Studio, que é a ferramenta, a plataforma que vamos desenvolver, né, o que nós tivemos com informações aqui do Visual G. Vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou colocar aqui, né, o nome do algoritmo, vou colocar escola. Né, escola, pronto. Aqui eu posso colocar a disciplina, o autor, né, tudo mais. Por enquanto eu vou deixar isso aqui sem, vou deixar só a escola. E agora, posso até aqui mesmo, né, como nós estamos falando de aula, né, eu vou deixar a disciplina de programação, vou deixar até o professor aqui, ó, professor Cidade. Criando um algoritmo, nenhuma escola. E cadastro e aluno. Aqui eu não vou ter o nome do aluno, e eu vou escrever aluno mesmo. Aluno. Pronto. A data, né? E é isso. E vamos agora para as variáveis. Então, essas barrinhas verdes que vocês estão vendo aqui são comentários, tá? Então, isso aqui, quando você executa o programa, não aparece. É apenas comentários para que o programador possa saber, né, ter uma base, uma ideia do que ele está ali programando naquela estrutura. Então, é muito bom no começo da sua carreira, quando você coloca comentários para você entender o que você fez naquele código. Depois, com o tempo, você vai perceber que não vai mais precisar. Mas no início é muito importante você colocar os comentários sim. Tá bom? Então, eu vou até deixar aqui, ó, a seção de declarações variáveis, vou continuar. E vamos lá. Se é uma escola e o cadastro de alunos, eu vou criar, então,
as possíveis, já tem aqui o var, né, que é a minha variável. Eu vou agora só fazer o quê? Eu vou criar agora os meus atributos. Então, por exemplo, esse aluno, ele vai possuir o quê? Eu vou colocar aqui o nome, né? Então vai ser aqui o var nome, né? Na verdade, para não atrapalhar aqui, eu vou fazer assim, ó, var nome. Então é a variável nome, a primeira variável que eu vou tratar, que é manipular também, que é o nome do aluno. E 2 pontos, eu vou colocar aqui o tipo da variável que vai ser caractere, ou seja, vai ser texto, né? O caractere é um tipo de variável texto. Existem vários tipos de variáveis, como int, que é inteiro, aqui no nosso caso aqui do Portugal, aí temos real, né, que são valores com números e pontos e pontos, vírgulas e tudo mais, ok? Vamos usar aqui um outro atributo que vai ser o sobrenome. Vamos colocar o sobrenome desse aluno aqui também. É importante, sobrenome. Caractere. Vamos colocar aqui uma data. Vou colocar data de nascimento. Vai. Data de nascimento. Também vou colocar caractere. Eu não vou entrar em detalhes, né, de tratamento do tipo de variável no momento, que não é o caso. A ideia é criar mesmo um algoritmo e desenvolver ele. Tá? E a idade. Também, vou deixar aqui caractere. Para a gente fazer um teste. Ok? Ótimo. Então, as minhas variáveis estão declaradas. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 variáveis. Todas são do tipo characters, ou seja, que pode aceitar letras e números, e caracteres especiais também. Então, por isso que eu até falei aqui da idade, mas aqui também ele aceita letra, números, então não tem problema neste exemplo teste aqui que nós vamos fazer. Bem, agora nós vamos começar dar início aí à programação, né, a ideia de como que eu quero que o meu cadastro fique. Então vamos lá, começamos o seguinte, escreva, né, abro parênteses, aspas duplas, e vamos colocar o seguinte, vou colocar aqui um seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Só para dar um detalhezinho aqui, tá? Quando eu quero que ele pule uma linha, no caso aqui no Portugal, é só colocar um L aqui, ó, escreval. Aí ele vai pular a linha, né? O L aqui que eu estou colocando é de line, né, de linha. Então, eu vou para a próxima linha e vou colocar o seguinte, escreval, legal? E vou colocar o seguinte, digite seu nome. Digite o nome do aluno, né? Quando a pessoa for digitar ali. Beleza. Então agora eu digitei, né, eu escrevi aqui, digite seu nome. Legal? Qual o nome? O nome do aluno que vai ser cadastrado. Então eu preciso depois ler o nome que foi digitado aqui. Então tem que ter aí alguém que possa ler o que você for digitar aqui. Então você coloca aqui, ó, leia nome. Ou seja, ele vai ler, né, o nome que é essa variável aqui, ó, que é a nossa primeira. Então você vai digitar o nome, né, o que você digitar aqui, né, ele vai entrar aqui dentro e vai ler, né, aqui. Tá? Então ele vai ler exatamente o que você digitar aqui, ok? E assim eu vou fazer com os outros atributos, com sobrenome, com data de nascimento e a idade. Vamos lá, escrevam. Vou colocar aqui, digite seu sobrenome. Leia sobrenome, tem que ser exatamente como está escrito aqui nas variáveis, tá? Senão ele vai dar erro. Escreva digite, aqui faltou o B maiúsculo, digite sua data, digite a data de nascimento. E aí, vamos ler
a data de nascimento. Data de nascimento. Vamos fazer agora a idade. Digite a idade. Eu vou até colocar aqui, né? Digite nome e digite sobrenome para ficar melhor, né? Como é alguém que vai fazer esse cadastro, né? Então vamos deixar, porque senão a pessoa vai ficar pensando, vou digitar só o seu nome, só o seu sobrenome, então assim fica mais objetivo. E vamos ler, leia e idade. Pronto. Então agora, o que nós fizemos até aqui? Nós temos aqui, declaramos as variáveis de nome, sobrenome, data de nascimento e idade e o tipo delas. Tá? Então, são esses nome, sobrenome, data de nascimento e idade serão manipulados, né? Claro, conforme vai ser digitadas as informações aqui. E cada uma tem o seu tipo. Então, aqui, ó, todas vão receber, né, tipo os caracteres. Né? Então, você pode digitar caractere, números, né, enfim. E aí, aqui no início, nós fizemos aqui um escrevo, né, para aparecer lá, seja bem-vindo. Depois, digite seu nome e leia nome. Então, ele vai digitar o nome e vai ler aqui o que você digitou. Depois, digite seu sobrenome, ele vai ler o sobrenome. Digite data de nascimento, vai ler o data de nascimento. Digite idade, vai ler a idade. Tá? Então, a princípio, essa é a primeira ideia. E como é que eu faço, né, para executar isso aqui? Bem, isso aqui vai ser executado aqui, ó, na área de visualização dos resultados. Legal? Então, ele vai ter que apresentar aqui ou o erro ou o resultado. Vamos ver? Para executar aqui no Visual G, é só você clicar aqui, ó, que é o botão executar ou F9, tá bom? Então, vamos clicar aqui. Ó, já mudou aqui a carinha, né? Agora ele ficou preto. Ele já preencheu seja bem-vindo, ou seja, ele já leu aqui o seja bem-vindo. E aí ele pediu aqui, ó, digite seu nome, tá? Então, estou aqui. Essa linha aqui, ó, na linha 15. Ele leu a 14, leu a 15, e aí ele está esperando você digitar o nome para ele pegar o que você digitou. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou digitar aqui, ó, Wellington. Legal? Meu nome. Vou dar um Enter. Legal, ele passou para a próxima linha, 17. Agora, ele quer que eu digite o sobrenome. Cidade. Enter. E, estou na linha, leu o cidade agora. Agora, na linha 19, digite data de nascimento. Então, vou colocar aqui uma data qualquer, tá? 14 de 10 de 90, por exemplo. Enter. Legal. E aí ele fala para digitar a idade. Né? Então, eu vou colocar aqui, 30 anos. Legal. E dou Enter. E aí ele vai para o fim do programa, ou seja, o fim do algoritmo, que é o 25 aqui. Olha que legal o nosso algoritmo. Então ele leu, tá? Ó, ele leu, e olha aqui em cima, ele pegou os valores. Ó. Ele pegou o nome do tipo canal. Então aqui, ó, escopo global, o tipo é nome, tipo caractere e o valor. Então, Wellington, foi o que eu digitei aqui, sobrenome, cidade, data de nascimento e a idade. Legal? Tudo isso foi lendo conforme eu fui digitando aqui no escreval e no leio, escreval e no leio. Bacana? Bem, a ideia do nosso programa é basicamente essa. Vamos mudar o incremento aí. Ah, mas eu quero que apareça aqui. Eu quero que escreva, né? Que o Wellington, cidade, nasceu dia 14 de 10 de 1990 e tem 30 anos. Eu quero que apareça. Né? Quando eu terminar de digitar tudo, eu quero que apareça aqui, antes do final, esse texto. Vamos fazer? Vamos lá. Eu vou fechar aqui, né? Tem que fechar. Legal? E vamos aqui na linha 23. Eu vou colocar escrevam. Vou abrir parênteses. Abrir e fechar parênteses. E aí eu vou colocar aqui, ó, as duas aspas. E eu vou colocar assim, ó, meu, né, meu, ou melhor, sou, né? Agora eu preciso pegar
o nome que foi digitado ali. Eu não posso escrever o Wellington aqui, porque não tem sentido nenhum, né? Porque se for outra pessoa que for cadastrar, não vai ser o Wellington. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o valor que foi digitado aqui. Como é que eu pego um valor digitado? Bem, eu já sei qual é o valor, qual é o meu atributo, né? Que é o nome. Então, eu vou fazer o seguinte. Só que só passar nome aqui também não tem muito sentido. Então, o que nós fazemos? Nós concatenamos. Então, usamos o mais aqui, o nome, e põe mais de volta. Legal? Tem que ser fora das aspas aqui. Ó. Observa que ele ficou pretinho, né? Então, eu estou fazendo o quê? Sou. E aí, ele vai pegar e vai trazer para cá o que eu digitei. Então, nesse caso aqui, ele vai falar, sou o Wellington, né? Porque eu digitei, ele vai trazer o Wellington daqui para cá. E eu uso os mais para concatenar. O mais é um sinal, né, que nós usamos de concatenar também, além de adição, entre outros. Bem, e eu quero fazer o seguinte, então sou nome. E aí eu quero colocar meu sobrenome, né? Então teria que ser eu sou Wellington Cidade. Legal? Como é que eu coloco esse sobrenome aqui? Então eu vou usar o seguinte, eu vou colocar mais duas aspas, que vai ser o espaço, né? Não vou colocar nada dentro, vai ser o espaço, tá? E vou depois colocar o quê? O sobrenome. Legal? Mas para colocar o sobrenome tem que colocar o mais, ó. Mais sobrenome. Fecho o mais aqui. Legal? E aí, coloco mais duas aspas simples aqui, as aspas duplas, e coloco assim, ó. Vou colocar nasci em. Ó. Nasci em, né? Que ano? Né? Quando? E aí eu vou concatenar o quê? Data de nascimento. Mais data nascimento. Põe maisinho aqui. Legal? E aí, por último, eu tenho que saber, né? Eu tenho que colocar a idade em anos mesmo, né? Eu vou colocar assim, ó, e tenho idade, né? O último aqui não preciso pôr mais, porque eu não vou continuar com mais nada aqui, né? Então eu posso fechar aqui, só com esse primeiro mais aqui. Tá, e aí o que eu vou fazer aqui, ó? Observe que está tudo junto aqui, né? Então eu vou dar uns espaços para não ficar junto, né? Dá uns espaços aqui, dá uns espaços aqui. E aqui, ó, pronto. Para quando ele aparecer aqui, ele aparecer certinho, né? A leitura. Então, se olharmos aqui, né, de uma forma técnica, ele vai dizer: sou Wellington, cidade, nasci em. Se for o exemplo daqui, 14/10/1990 e tenho 30. Então vamos complementar aqui com o seguinte, ó, vou colocar um mais aqui e vou colocar aqui, ó, anos. Pronto. E aí ele pode concluir que eu tenho 30 anos. Tá? Então vamos ver se isso vai dar certo. Legal, aí nosso algoritmo aqui, estamos dando uma atualizada, podemos salvar, né, esse projeto também, né? Você clica nesse disquetezinho aqui e você pode salvar o projeto, tá bom? Agora, vamos executar. Clicamos aqui, né, nesse botãozinho ou F9. Legal, vamos lá. Vou digitar de novo, né? Então, Wellington, Enter, cidade, 14/10/1990, não é a minha idade real, mas é fictícia. E vou colocar a idade aqui, 30 anos. 30, ok? E agora que vem o segredo. Então, ele já leu, né? Da linha 14 até a linha 22, né, que está aqui, foi lendo. Então, agora ele tem que ler a linha 23, trazendo todas as informações que eu digitei aqui. Vamos ver se vai funcionar? Olha só que legal. E ele colocou aqui, ó, sou Wellington, ó, pegou aqui, cidade, pegou aqui, nasci em, que é o texto que eu coloquei aqui entre aspas duplas, 14/10/90, tá aqui, e tem 30 anos. Só aqui que eu não dei um espaço aqui, mas fazemos isso agora, ó. Dá um espacinho aqui, ó, pronto. Vamos executar novamente, eu vou digitar aqui, vou colocar a cidade, vou colocar 14/10/1990, vou colocar 30. Pronto, olha que legal. Sou Wellington Cidade, nasci em 14/10/1990 e tenho 30 anos.
Olha que legal o algoritmo, gente. Então, o algoritmo não é esse bicho de 100 mil cabeças como as pessoas até julgam, né? Pelo contrário, é uma maneira bem mais fácil, inicialmente, de você poder dar um passo para a programação. Então, se você entende aqui bem, com certeza com a ferramenta você vai entender. Legal? Bem, então o nosso algoritmo, né, ficou pronto. Essa é a ideia. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos fazer exatamente isso, só que agora usando a ferramenta de programação, né, a própria linguagem de programação. Aqui eu estou usando C Sharp Console, mas aqui dá para fazer em Java também, entre outras linguagens. Bem, primeira coisa que eu vou fazer aqui com o Visual Studio aberto, eu vou criar aqui um projeto. Criar um projeto aqui. E eu vou usar console. Então, eu vou usar esse aqui, o aplicativo do console. Tá? Próximo. Vou dar um nome, que é cadastro. Aluno. Ok? Eu vou deixar salvar no próprio repositório do Visual Studio. Legal? E vou dar o próximo. Mantenho aqui o framework. E criar. Está criando o projeto. Vou minimizar aqui atrás, né? Para ficar mais limpo a tela. Está criando o projeto aqui. Demora um pouquinho. Abriu aqui, pronto. Nosso Visual Studio aqui criado. Só terminar de carregar. Agora, né? Ao contrário daqui, né? Nós temos já algumas informações que é importante, tá? E que vai ser bem similar, né? Do que nós desenvolvemos aqui. Bem, aqui no Visual Studio, né, estamos aqui na nossa solução. Então, essa é a nossa solução. Aqui é a estrutura da solução, onde nós temos aqui o nome do seu projeto, as dependências que ele vai usar, né, toda a estrutura, os arquivos, né, as bibliotecas futuramente, os pacotes que nós vamos precisar. E aqui, o programa, que é o start do seu programa, né, que é exatamente isso que nós estamos aqui desenvolvendo. Legal? Bem, primeira coisa aqui, ele também está contando em linhas. Então, são as linhas aí do código que nós vamos desenvolver. E aí, a primeira linha aqui, ó, é a nossa biblioteca. É a biblioteca System, tá? Então, é a biblioteca que vai ser utilizada para poder dar início aqui à nossa programação. É claro que podemos usar muitas bibliotecas para fazer uma tela, um gráfico, dá para fazer conexão com o banco de dados. Então, são várias bibliotecas. A biblioteca é muito importante, né, que você entenda, porque são as bibliotecas que vão ajudar muitas funcionalidades do seu sistema, tá, a darem sentido. Bem, aí nós temos o namespace, que é o nome do meu projeto, cadastro de aluno, tá? E aí nós temos a nossa classe Program, né? Nossa classe Program que vai praticamente executar aí toda a instrução do nosso projeto. Que, vindo para cá, então nós começamos aqui, esse algoritmo aqui, né, essa parte aqui de cima, é quase mais ou menos, né, isso aqui, né, essa parte aqui, né? Então pode considerar que essa parte do algoritmo, lá dentro lá do Visualization, não temos as bibliotecas, mas é como se tivesse as bibliotecas ali dentro. Então, essa parte aqui é a parte do algoritmo, tá? Aí nós temos as partes das declarações das variáveis, que vai ser aqui dentro. Então, nossa classe, nosso projeto, tá? Que aqui basicamente é o nosso início. Esse aqui, ó, é o início, tá? Nós vamos entrar aqui. Só que aí, lá no algoritmo, nossas variáveis ficam em cima, né? Aqui não. Aqui ele fica aqui dentro, aqui, ó, tá? Dentro do nosso projeto. Opa, desculpa, é aqui dentro do nosso projeto, tá? Então aqui é o nosso início. Legal? Então essa aqui é a nossa classe,
né, a classe do nosso projeto, todo o nosso programa, e aqui é o nosso início. Esse é o início que está aqui. Legal? E aí, dentro do início lá, nós vamos criar as variáveis e também desenvolver o projeto. Vamos lá? Bem, primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou colocar até comentário para ficar legal. Eu vou colocar o comentário seguinte: declaração das variáveis. Tá. Pronto, declaração das variáveis. Bem, agora, né? Então, dentro do nosso static void main string eggs, aqui, então é uma... Por quê? Ele é um início, né? Então, ele não tem... Void significa sem retorno, static, né? Então, é o valor... Ele não vai retornar nada, mas dentro desse início desse projeto, nesse main, ele vai ter alguns argumentos, tá? Isso aqui, tanto em C# quanto em Java, ele tem a mesma finalidade, né? Dar início à estrutura do seu programa. Bem, vamos declarar as variáveis então. A primeira variável que eu tenho lá era nome, né? Então era nome. Então vamos colocar aqui, só que aqui eu vou colocar o quê? String nome. String é o caráter, né, que está lá no algoritmo. Então seria esse aqui, ó. Tá bom? E assim sucessivamente. Eu vou colocar aqui, ó, string sobrenome, ponto e vírgula, tem que colocar ponto e vírgula no final, string data, nascimento, ponto e vírgula, e eu vou deixar até string aqui, idade também, só para não termos o mesmo padrão que está lá. Tá? Aqui eu podia usar um int aqui, que é inteiro, né? Mas eu vou usar string só para mantermos o mesmo padrão aqui, né? Ser fiel ao máximo ao algoritmo que nós criamos. Bem, agora vamos lá. Vamos à programação, né? Então, nós vamos ao que nós chamamos de escreva, né? E tudo mais. Bem, primeira coisa que nós temos que fazer eu vou dar um console, que é o comando utilizado para poder chamar o nosso escreva, que nós vamos chamar de write. Write é só na mesma linha e write line ele pula a linha. Né? Então, o write ele não vai pular a linha, ele vai continuar tudo na mesma linha, e o write line ele pula uma linha. É como se você tivesse feito a mesma coisa aqui, ó, feito isso, escreval, pronto. Então, só que aqui, né, eu tenho que fazer de acordo com a linguagem que está aqui, write line, legal? E aí eu vou colocar dentro, abrir os parênteses, e vou colocar lá, ó, seja bem-vindo, tá? Coloquei seja bem-vindo, isso, ó, seja bem-vindo. Bacana? E ponto e vírgula aqui no final também. Prontinho. E agora vamos pro próximo. Ele já vem aqui com o Hello World aqui, né? Posso até reutilizar ele aqui. Ele já tá aqui mesmo. Eu vou também usar aqui. Pronto. Primeira coisa que eu vou colocar é digite o nome. Né? Digite o nome. Legal? E aí eu tenho que fazer o quê? Aqui, ele teve que ler o nome, né? Lá no C# também não é diferente. Então, se eu pedir para digitar, ele vai ter que ler esse nome aqui. Bacana? Então, como é que eu faço para ler esse nome aqui? Simples. Eu vou passar a variável nome igual. Observem o seguinte, ó. Tá vendo que ele tá sublinhado aqui com esse verdinho? Porque ele não estava sendo usado, né? Então, por ele não estar sendo usado, ele fica com esse sublinhado aí. Observa que quando eu coloquei nome aqui, ó, já saiu o sublinhado do nome. Né? Por quê? Agora eu estou usando ele. Então, estou usando essa variável nome aqui. E igual console, né? console.read read line abre e fecha parênteses. Pronto, ponto e vírgula. Olha que legal. Então aqui, ó, é o nosso read line, né? É o
leia, tá? É o leia que tem aqui. Então, esse leia, na programação, ele é feito dessa forma. Bacana? Vamos fazer agora o próximo. Console.write line, abre parênteses, aspas duplas, ponto e vírgula está no final aqui para adiantar. Eu vou colocar agora digite seu digite sobrenome. Sobrenome. Pronto. Vamos agora usar o sobrenome, né? Sobrenome, mesma coisa, igual. Vou passar aqui o console.read. Tem que ser maiúsculo aqui, como é, né? Line. Aí, pronto. O próximo era data de nascimento. Console.writeLine. Digite data de nascimento. Vamos usar agora a data de nascimento. Data nascimento igual console.read. Sai um i aqui, readline, fecha parênteses, ponto e vírgula. Bacana. E falta idade, né? Console.writeLine, digite a idade. Ponto e vírgula. E vamos usar aqui a idade igual console.readLine. Pronto. Tá? Então, ele leu aqui, né, o meu prompt. Eu vou só também usar aqui o comentário. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar assim, ó. Lê a variável. Digitar o nome. E aqui, lê a variável nome. Ou até melhor, lê o que foi digitado. Ele vai ler o que foi digitado aqui. Legal? E assim a mesma coisa para os outros, sobrenome, data de nascimento e idade. Bem, vamos ver se nosso programa vai funcionar. Aí eu preciso só que fazer o nosso fim do algoritmo aqui também, né? O fim do algoritmo também tem que ser mostrado aqui. E nós usamos o quê? Console.readKey, que é o nosso fim do algoritmo lá. Bacana? Vamos ver se vai funcionar? Bem, tá salvo aqui, né? Salvou e vamos aqui dar um play aqui, ó. Então, lá era F9, aqui nós temos esse verdinho aqui, ó, que é o símbolo de um play. Vamos esperar ele compilar, né? Então, tá compilando agora, ó, tá vendo? Compilação. E se tudo estiver certo, ele vai mostrar aqui pra gente, ó, bacana, ó, seja bem-vindo. E ele tá falando aqui, ó, digite o nome. Ótimo, então, eu vou colocar aqui, ó, Wellington, cidade, ó, digite data de nascimento, vai, 14/10/1990. Digite a idade, 30. Aí, ó, pronto. Então, agora ele não vai mais porque ele parou ali, né? Foi 30, então ele parou. Não tem mais nada para mostrar. Poderia até aparecer uma mensagem aqui, né? Mostrando, né, que finalizou o programa, tá? Então, o nosso programa deu certo a princípio. Ele digitou tudo o que eu quero. Mas, eu também quero que ele faça o que nós, né, programamos aqui no Portugal, que é mostrar aqui o que eu digitei. Não é isso? Como nós fazemos isso? Vou parar aqui, né? Fechei. E vamos lá. Aqui embaixo, vamos colocar lá um console.writeLine. Opa! WriteLine. E aí nós vamos lá. Sou, né? Vamos ver se funciona da mesma forma como foi lá, concatenando, mais nome, ó, não deu erro,
vou dar aqui 2 aspas duplas para como espaço, mais sobrenome. Aí eu vou colocar aqui, ó, nasci em... Aí já vou até dando um espaço aqui para ele já ficar certinho aqui, ó. Nasci em... aí vem a data de nascimento, né? Mais data nascimento. E tenho espaço idade. E aí, faltou mais aqui. E eu vou colocar aqui, ó, anos. Então, e o nosso tá fechado aqui. Tem 2. Pronto. Prontinho. Então, um ponto e vírgula no final que faltou. Então, tá aqui o nosso... Deixa eu aumentar aqui um pouco. Dar um zoom aqui. Olha aqui, ó. Então, basicamente está bem parecido com o que está aqui, ó. Só que aqui já é o nosso programa mesmo, tá? Tá concatenando, buscando todas as informações e vamos ver se ele vai funcionar. Eu vou até colocar aqui, ó, um console, ponto write line. Eu vou colocar o seguinte, o programa. Legal, pronto. Então ele dá um efeito bem parecido lá. Salvei aqui e vamos executar para ver se vai funcionar agora. Dá um play. No start, né? Vamos lá, digite seu nome. Então, Wellington, cidade, né? Sobrenome, data de nascimento, 14/10/1990. Tá? Lembrando que não é a minha idade, não é a data de nascimento minha correta, né? É fictício. E 30. Agora é a hora da verdade. Então, ele leu até, né, a idade. Então, quando der um enter agora, ele tem que preencher aqui com as informações. Vamos ver? Olha que legal, gente. Sou Wellington, cidade, nasci em 14/10/90, tenho 30 anos. Fim do programa. Olha que bacana. Bem, só vou ajustar aqui, né, os espaços, né, e vamos testar de novo aqui. Bem, os espaços é aqui, dá um espacinho aqui e vou dar um espaço aqui, ó. Pronto. Acredito que agora vai ficar legal. Vou dar um start aqui de novo. Wellington, cidade, 14/10/1990, 30. Olá, sou Wellington, cidade, nasci em 14/10/1990, tenho 30 anos, fim do programa. Que legal, pessoal. Então, basicamente bateu, né, de acordo com o nosso algoritmo. Então, aqui é o nosso algoritmo, a ideia de como que nosso sistema vai ficar, e aqui é o nosso sistema propriamente, né, desenvolvido. Tá, legal? E é isso, pessoal. Essa aula foi para mostrar que é possível, né, você criar um algoritmo e com base no algoritmo você seguir aí para desenvolver o seu sistema. Bacana? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado e até a próxima.